Muito bem, hoje então estamos aqui, para o nosso segundo bate-papo cultural com o nosso querido amigo aqui, professor Sebastião Célio, né? Quem não conhece o Sebastião Célio, professor aqui em Estiva, né? Não tem como contar a história sem citar o nome do nosso querido amigo Sebastião Célio. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem, hoje é prazer em estar aqui e estamos aí. Beleza, não, prazer é tudo nosso, Sebastião. Olha, é uma honra poder receber o senhor aqui, para esse bate-papo cultural, que é o segundo aqui do nosso projeto, tá joia? Muito bem. Sebastião, então, a gente vai conversar um pouquinho, até para conhecer melhor, para saber um pouco da história do Sebastião Célio. Nada muito complicado, Nada muito, como que eu vou dizer assim, extenso. É um pouco aqui, um pouco ali, nós vamos descobrir aqui um pouquinho mais do querido Sebastião Célio. Bem sucinto. Bem sucinto. Sebastião, seguinte, qual a sua área de formação e em qual instituição o senhor se formou? Bom, eu fiz o magistério, professor, e eu saí bem cedo daqui de Estiva, com 12 anos, e naquela época terminava as séries iniciais aqui, eu não tinha para onde estudar, o único colégio que havia na região aqui era o Colégio São José, internato. E eu fui com um grupo daqui de Estiva, nós fomos para Pirapora do Bom Jesus, é um seminário, e lá eu fui terminar naquela época o quarto ano primário, admissão, o ensino fundamental, naquela época o científico, filosofia, teologia, uma parte da teologia, e depois eu estudei com os salesianos na Lapa, e vim continuar os estudos aqui em Três Corações, e terminei em São João del Rei, na Federal. Olha só que interessante. Aí eu já tenho até um gancho aqui. O senhor então estudou em seminário. Sim. Quase que virou padre, olha. Por pouco, rapaz. Só que não deixaram e sou professor hoje. Eu acho engraçado, que a gente sempre conversa com os professores aí de algum tempo atrás, não vou falar antigo, mas sempre dizem que estudou em seminário, junto com os padres e tal. Até muitos padres que já se formaram, que estão aí, eles falam, eu fui colega do professor tal. Então o senhor também está nesse embrulho. Eu estou nesse embrulho. Legal, Muito interessante. Aliás, uma passagem muito rica, muito maravilhosa, na minha vida. Foram 8, 9 anos de estudo realmente levado a sério. Era para estudar mesmo. Então valeu a pena, tanto na parte no ensino fundamental, o ensino médio, a filosofia que eu fiz. Aí eu vim terminar a filosofia aqui em São João del Rei, sabe? E essa é a minha vida de magistério, a formação de magistério. Em 70 eu comecei a dar aula aqui em Estiva e... Já é um bom tempo de caminhada, Sebastião? Foi um longo tempo de caminhada, Bem legal, olha só, tá vendo que interessante? Ô Sebastião, é o seguinte então, nesta modalidade específica, como o senhor vê o processo ensino-aprendizagem com os alunos atuais? Aí a gente englobando aí da época do senhor, o que mudou de lá para cá? Olha, Jean, é um desafio, viu? Hoje é um desafio, olhando aí o passado, em que completamente diferente, E a maneira de você trabalhar com o aluno, a maneira do aluno te receber na sala de aula, enfim, hoje é um desafio. Digamos que o respeito nessa época, antigamente, era mais atuante do que agora, Com certeza. Nossa, o respeito era fundamental. Era fundamental. O respeito estava acima de tudo.
Sim, porque eu lembro nos meus tempos aí de estudo também, quando o professor entrava, a gente ficava, né, até encolhia na carteira. Eu, particularmente, eu tinha uma professora que só de olhar nela a gente já encolhia, né? Então, tamanho respeito que a gente tinha, né, por quem estava nos ensinando. E é verdade. As brincadeiras ou indisciplinas, vamos dizer assim, que aconteciam, eram indisciplinas sem maldade, sabe? E há passagens muito interessantes que hoje a gente recorda com os alunos e a gente ri. E foram tempos maravilhosos, né? Mas aquele respeito, né? O aluno indisciplinado, ele sabia respeitar, ele tinha seu limite, ele conhecia o seu limite. Era aquela brincadeira sadia, né? Sadia, sem dúvida, muito sadia. Agora, hoje, os tempos são outros, né? Toda uma história que envolveu aí a sociedade, enfim, tudo levou a mudanças. Entendi. E, Sebastião, e puxando também, né, essa história toda, quanto tempo o senhor atuou como docente? O Jean, no estado foram 38 anos. 38 anos de magistério. E dei aula também em colégios particulares, como no Colégio São José, na Ana Bueno em Cambuí, cursinhos em Pouso Alegre, enfim. Mas nesse bojo todo foram 38 anos de magistério. Tem uma história extensa. Tem muito aluno aí que já é vovô, já é o filho acho que já é vovô, enfim. Eu acho interessante porque a gente faz esse bate-papo aqui, com certeza vai ter, né, lógico, um aluno assistindo isso aí e vai, né, já vai relembrar, falando, nossa, olha lá, o meu professor, né, agora já me voltou todo aquele tempo de juventude e tal na sala de aula. Pois é, e aquele, né, que fugiu da escola, depois eu ligo para a casa dele, ele mesmo atende o telefone, né? E isso é muito bom. E hoje a gente conta, a gente ri, é muito interessante. É legal que a gente fala, lógico que a gente tinha o respeito antigamente, sala de aula, tudo, mas a gente também fazia as artes nossas, né? Sim. Eu falsificava ó, de vez em quando, não era direto não, eu falsificava a assinatura da minha mãe ou do meu pai na cartinha, naquele bilhetinho da escola lá. Então, a gente fazia essas artes também, para esconder, né, as artes que a gente fazia lá. Sim, é verdade. Tá louco. Professor, seguinte, das experiências que o senhor já presenciou no campo da educação, qual delas considera mais significativa no seu trabalho? Ó, pergunta mais séria. A experiência mais significativa, Jean, é quando você é reconhecido pelos alunos que passaram pela gente e, enfim, uma experiência que marcou muito meu tempo na época de diretor à noite, uma experiência realmente muito interessante. A gente fazia um seminário com os pais, com os alunos do turno da noite. E era a pedagoga na época, a orientadora, era a FIA, Maria José Silva, lá do Vila, né? E nós fazíamos um trabalho, foi uma experiência muito interessante. De 15 em 15 dias a gente reunia os pais e trocávamos ideias, experiência de um pai com uma família, com outra família, trazia os problemas de casa do filho para ser discutido ali com os pais. E foi muito interessante. É uma das experiências grata
que eu carrego, uma delas é essa. E, claro, a experiência que a gente vive hoje é encontrar ex-alunos e ser reconhecido, né? E isso é fantástico. É muito gostoso, né, Sebastião? A gente ser reconhecido, como o senhor disse, estar na lembrança dos alunos, né? E com gratidão. Isso que é o legal. E tem aquele aluno que o senhor, por exemplo, né, o senhor deu aula para ele e tal, hoje o senhor vê ele vencedor na vida, né? Sim. Ele adquiriu, de fato, aquele aprendizado e utilizou para vencer. Isso é gratificante, né? É muito gratificante. Isso é que faz sentido na vida da gente hoje, né? Você colher aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, ou aqui em Estiva, né, com quem eu trabalhei, com os alunos com quem eu trabalhei mais tempo, ou em Cambuí, ou em Pouso Alegre. Ô, professor, como é que tá? Tudo bem? E fala, chama a gente pelo nome. E a gente não guarda, né? Porque é impossível você guardar recordar, porque a criançada cresce, desenvolve e a gente não consegue. Mas isso é muito gratificante, imensamente gratificante. É bem legal, dentro daquela filosofia do mestre, né? Sim. Missão cumprida, né? A gente vê assim e fala, eu consegui. Né? Pelo menos eu passei o aprendizado que eu queria passar. Bem legal. Professor, em relação à escola e o ensino atual, o que o senhor considera um avanço educacional por parte de professores e alunos? O que avançou, né, nesse tempo todo aí, englobando o professor e também o aluno? Olha, a gente está saindo de uma crise de pandemia, né? E isso aí mexeu com a estrutura da sociedade, mexeu com a estrutura da família e, infelizmente, mexeu com a estrutura da escola, né? Se a educação, que nunca foi vista com bons olhos pelos nossos governantes, já vinha capengando, você imagina numa situação de pandemia pela qual nós passamos. Mas, como se diz, todo mal tem o seu benefício depois, não é? Essa lacuna que houve no ensino, devido, não só no ensino, mas, enfim, na atividade econômica, o país paralisou, o mundo paralisou, não é? Trouxe um aprendizado, trouxe uma lição, não é? Para o mundo, que é possível você trabalhar à distância por meio da tecnologia. Então, a tecnologia, que até então era vista como assim não investida diretamente nas escolas, passou a ser um instrumento de trabalho do professor e um instrumento de trabalho do aluno. O professor teve que se reinventar, né? Infelizmente, né, nem todos tinham essa possibilidade de acompanhar à distância uma aula remota, mas esse mal que foi a pandemia trouxe, ou quem sabe, trará mais frutos futuramente diante da tecnologia que nós temos por aí. Interessante. O senhor falou uma coisa bem pertinente, porque, lógico que a pandemia ela veio e ela deu essa desestruturação, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela forçou também o professor se adaptar aos novos tempos, né? Porque a tecnologia ela veio intensa mesmo para o professor. Sim. E para o aluno também, né? O professor ele teve que se adaptar e aprender a mexer com isso aí para poder fazer esse ensino à distância, né? Que era bem complicado, né, Sebastião? Com certeza, com certeza. O professor teve que teve que se reinventar, né? Para poder atingir
os alunos. É claro que muitos não tinham condição de acompanhar à distância, muitos se perderam, e as consequências estão aí até hoje, e as consequências vão perdurar ainda por um bom tempo. E tomara que essa tecnologia dê prosseguimento, né? E que o aluno possa fazer da tecnologia, né, um avanço, uma fonte de pesquisa, uma ferramenta de trabalho, de pesquisa, enfim. Hoje a pessoa estuda à distância, né, porque tem toda a estrutura, um cabedal de técnico para estudar à distância. Interessante. Eu vejo como algo que vem, mas a longo prazo será bem legal para tudo, né? Muito bem. Ô, Sebastião, seguinte, o senhor é muito atuante nas redes sociais, então vamos deixar mais leve aqui, né? Visto que sempre a gente pode observar postagens poéticas, citações referentes ao amor, à natureza, à vida. O que o senhor nos diz sobre a particularidade desta veia poética, né? O senhor é poeta aí que a gente acompanha nas redes sociais. Ô, Jean, o poeta é um louco. Concordo. Né? O poeta é um louco. É um eterno apaixonado pela natureza, pela vida, né? E não questionaram o Olavo Bilac, o que conversas com as estrelas? Tresloucado amigo. Ora, direis, aprenda a amá-las que entenderás as estrelas, não é? O poeta, ele vê coisas que outras pessoas não enxergam, ó, tá vendo? A gente vê na flor, a gente vê nas nuvens, na estrela, como o senhor diz aí, algo a mais, né? E a gente começa a observar isso aí e fazer aquelas citações belíssimas que a gente sabe fazer, né, Sebastião? É verdade. E as palavras emergem, fluem espontaneamente, né? Isso é por isso que eu segui o curso de letras, sabe? Um matemático, por exemplo, um professor da áreas exatas, dificilmente tem a inspiração, a veia poética, né? O veio poético. Enquanto que o curso de letras já dá margem para você sonhar, para você criar, você imaginar, voar, não é? Exatamente. Né? E quando eu comecei a escrever meus livros, né, o Sebastião, até o nosso amigo aqui, o Sebastião, ele corrigiu aí, eu acho que uns 3 ou 4 livros meus no início, né? Acho que foi por aí que ele fez essa correção. E eu ainda não era formado, eu escrevi os meus livros sem ter essa formação. E aí, observando o Sebastião, observando o seu Newton, eu falei, olha, eu acho que eu já sei o que eu vou seguir. E também fui para essa área de letras aí, né? E através disso aí a gente já começa a aperfeiçoar o nosso trabalho, né, Sebastião? Eu sinto que eu melhorei bastante poeticamente, né? Depois que eu segui também por esse caminho. É verdade. O curso de letras, né, dá margem para você imaginar o imaginário, né? Criar aquilo que parece ser impossível criar, né? E assim são os poetas. Sim, eu tenho uma citação minha que eu sempre falo assim, eu sou aquele que mata o dragão, na mesma hora eu sou o piloto daquele avião. Então a gente viaja nessas invenções aí, sai aquelas histórias malucas, né, que só quem tem sensibilidade que entende, né? E, Sebastião, você viu que a gente falou de poesia, já começamos a sorrir aqui um para o outro, por quê? Porque, né, já é uma veia poética que se encontra. E o que deixa um professor muito feliz, já pegando esse gancho? Jean, eu acho que indiretamente eu já respondi a sua pergunta aí. O que deixa a gente muito feliz é encontrar ex-alunos e
e vem aquele abraço, vem aquele aperto de mão, e é ser reconhecido como professor, né? Isso não tem dinheiro que pague. Legal. Não tem. Isso permanece no resto da vida da gente. É o que a gente vai levar e carregar para a vida toda. Essa gratidão que o aluno tem pela gente, e é recíproca, né? É uma gratidão que a gente tem também para com os alunos. Eu, né, falando de experiência própria e tal, eu digo para o senhor que o legado ele fica. E o senhor pode ficar tranquilo que a história já está escrita, já está marcada. Então, o que o senhor deixou, né, aí nesse longo caminho de ensino, ninguém tira. Está lá registradinho, está na cabeça de quem aprendeu. Então, em todos os alunos, tem um pouquinho do Sebastião Célio ali, pode ter certeza. Com certeza, e é muito gratificante para a gente, né? É isso que enche a gente de profunda alegria. Que legal, né? E, Sebastião, já que eu falei aqui da veia poética do senhor, eu peço licença, né, que eu surrupiei né, uma poesia, né, lá do seu Facebook, né, que o senhor fez, né, há pouco tempo, né, eu achei muito bonita, e eu vou, né, ler aqui para vocês uma poesia do nosso querido professor, poeta Sebastião Célio. Opa! Boa tarde, minha poesia. Que você sempre seja a luz clareadora, a fecunda água da chuva, a mantiqueira da minha vida, da minha alma doce refrigério, nela o garboso carapuça. Boa tarde, menina poesia, para mim a sorrir, todo dia, a deleitar minha alegria, a insuflar minha paz, a acalentar nossa empatia. Ah, minha poesia! Vamos voar pelas montanhas, pelo azul do céu, pelas ondas do mar. Quero ser sua alegria, venha, de mãos dadas, cantaremos a paz, vamos viajar. Nada importa que chegue a noite, mais nosso será nosso tempo, mais estreito nosso espaço. Boa tarde, minha doce poesia. Oh, Sebastião César, viu que bonito? Viva a poesia! Viva a poesia! E com essa poesia maravilhosa que eu acabei de ler aqui do nosso querido amigo, eu agradeço a presença do senhor aqui, né, o nosso muito obrigado, presente aqui no segundo bate-papo cultural que a gente realiza aqui através da Diretoria Municipal de Cultura, né, a gente agradece. Muito obrigado, senhor Sebastião Célio. Eu chamei de senhor, ele falou que não era para chamar. Fica à vontade. Eu que agradeço, né, esse bate-papo, né, tão amistoso, tão agradável, tão amigo, e eu acho que valeu a pena, né, a gente recordar uma longa história em poucos minutos, né, e até uma nova oportunidade. Fique aí à vontade. A gente vai fazer algumas coisas ainda, não pode contar, né? Mas vai ter algumas coisas assim, né? Com certeza a gente vai conversar, a gente vai fazer mais coisas aí relacionadas à poesia, né? À cultura aqui da nossa cidade. Como o senhor disse, né? Tudo vale a pena quanto a alma não é pequena, né? Assim, essa citação? Fernando Pessoa. Isso. Muito bem, então conversamos com o nosso querido amigo, professor Sebastião Célio Pereira. É isso. Joia. Muito bem.